Nosso estudo de hoje é a lei da destruição. Bom, quando a gente fala a lei da destruição, o coração até palpita, né? Quando a gente fala em destruição, assusta. E aí eu não vou esgotar o tema hoje, não vou correr com esse tema hoje, porque ele é grande, ele é do Evangelho segundo o Espiritismo, está dentro das leis morais. Então a gente vai conversar um pouquinho, e aí, não dando tempo, a gente vai fazer depois uma outra reunião para a gente terminar de falar sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Deu certo já? Então vamos lá. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá assim, gente, lei da destruição necessária e abusiva. E aí na questão 728 fala assim, é da natureza a destruição? Será que destruição está dentro dessa lei da natureza? Né? E aí eles falam, o que chamais de destruição não passa de transformação. A primeira vez que eu li, que eu ouvi assim, lei da destruição, eu falei, nossa, caramba, a lei da destruição parece algo tão forte, né? E aí quando a gente muda a palavra destruição para transformação, parece que faz muito mais sentido para nós. Concordam comigo? Transformar é diferente de destruir, né? E aí a gente tem que pensar que quando você pega, eu tenho mania de... volta. É aqui. Eu tenho mania de professora de ir lá no quadro e mostrar, esqueço que tem um pontinho vermelho aqui, gente, ó. Quando a gente pega uma semente, a semente para ela poder germinar, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de sol e precisa de água. Toda semente para germinar. Então, quando ela está lá dentro dos feijãozinho, está dentro do pacote, ela pode receber luz, mas tem que receber luz e água para germinar. Quando recebe luz e água, ela vai inchar, vai romper aquela casca e o broto que tem ali, né, o germe que tem ali, ele vai então sair e enraizar. Então, se a gente faz esse paralelo com a nossa essência divina, muitas vezes, a gente precisa de romper algumas cascas para que a gente possa nascer, que a gente possa crescer, que a gente possa expandir a nossa ideia. Então, aqui ele está dizendo que quando eu tenho o rompimento dessa semente, ela vai transformar e vai formar novas sementes, vai passar por uma caminhada muito longa, né? Se for uma árvore, então... né? Vai passar por uma caminhada muito longa. E assim é a nossa existência. Então, a gente passa por transformações. Então, esse destruir que os espíritos falam, está nesse sentido de transformação. Então, eu coloco, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Então, quer dizer, Deus permitiu, então, que houvesse essa destruição, isso como uma providência divina. Se a gente está dizendo dessa destruição no sentido de cadeia alimentar, é super correto. Para um animal se alimentar, ele precisa partir do vegetal. E depois outros vão comer outros animais. A gente vai estar buscando fonte de energia, certo? Então, quando a gente fala em destruição, a gente pode estar falando na cadeia alimentar natural de um animal estar matando o outro para poder se alimentar, porque eles também estão dentro da lei divina, não é só nós. Esse planeta não é nosso. A gente jura que é nosso, mas não é. Todos, do micro ao macroscópico, todos os seres estão aqui para evoluir. Todas as energias estão em processo evolutivo. E a gente acha que Deus fez tudo para nós. O pôr do sol maravilhoso para a gente poder ver. Aquele céu incrível, cheio de estrelas, para poder embelezar a nossa noite. Né? Não é. Isso tudo faz um sentido muito grande para todos os seres vivos. Né? Então, vamos lá.
E aí, nessa parte onde coloca que a destruição necessária e abusiva, a gente tem que pensar, na necessária, a gente usa muito a destruição no caso da nossa alimentação. Principalmente nós, humanos. Porque a gente destrói muito. Vamos pensar no agronegócio, né? Não estou fazendo crítica ao agronegócio, não, mas vamos pensar na agricultura. Vamos pensar na nossa pecuária. Quanto que a gente destrói para poder produzir alimento mundialmente? A gente destrói muito, né? A gente compromete tudo. Está errado? Vai chegar um dia que dessa forma não vai acontecer, mas a gente ainda está engatinhando nesse processo, né? Então a gente tem a alimentação e a gente tem a questão da reprodução. A reprodução ela pode estar ligada tanto à nossa espécie como a qualquer outra espécie. Então, se eu falo, por exemplo, que eu estou comendo uma quantidade de... vou colocar os animais que é mais fácil da gente perceber. Se eu tenho um animal em um determinado ambiente, ele vai se alimentar de outro, mantendo o equilíbrio na cadeia alimentar. Concordam comigo? Tem um estudo muito interessante que quando os lobos desapareceram de um parque lá nos Estados Unidos, praticamente acabou aquela região. Quando eles voltaram, eles voltam como predadores. E aí, quando eles são inseridos nesse ambiente, eles passam a controlar outros animais que estavam depredando tudo e o parque volta à vida. Então, tudo tem um sentido nesse processo da destruição quando a gente fala de equilíbrio. Deus é perfeito. Deus planeja e coloca as coisas de forma perfeita. É a gente que dá uma bagunçada nela. E na reprodução, então, entra isso. Se eu estou falando de cadeia alimentar, eu tenho que estar pensando em quê? Que um animal se alimentando de outro, ele vai causar ali o equilíbrio. E se a gente não fizesse nada, vários seres estariam dizimando, né? Por exemplo, você põe lá, eu coloquei uma plantação de soja. Se eu não sou a favor de pesticida não, tá, gente? Não é que eu sou bióloga. Mas a gente tem que ter alguma coisa para poder produzir alimento mundialmente. Se eu não jogo numa plantação gigantesca alguma coisa, o que vai acontecer? Um mundo de larvas vão estar se alimentando e proliferando. Ou eu preciso de um predador natural, ou eu vou precisar do inseticida. Isso é o equilíbrio da vida, né? E Deus vai nos colocar uma forma de fazer isso melhor, com certeza. Quando a gente fala em equilíbrio humano, vou chegar aqui perto que eu gosto de mostrar, olha. A gente tem o nosso corpo, aí nós temos o duplo etéreo, que é energia, nós temos o nosso corpo espiritual, ou perispírito, o corpo mental e o nosso espírito. Então, nós estamos aqui enquanto matéria de passagem, com uma série de roupagens. E a gente também precisa desse equilíbrio. Porque se a gente desfizer esse equilíbrio, a gente acaba criando um mundo de confusões na nossa própria vida. Porque quando a gente fala de lei de destruição, eu posso voltar essa palavra para mim mesmo. Nós nos destruímos. Vamos parar e refletir. Quantos de nós, refletir, hein, gente? Isso vale para mim também. Quantos de nós, não fala assim, eu tenho que começar a fazer um exercício físico. Eu estou sedentária demais. Eu estou abusando demais e não estou dormindo bem. Eu estou sobrecarregado de trabalho. Eu não consigo dar atenção a mim mesmo, sequer tomar um banho direito. Isso não é um processo de autodestruição? Isso não é a gente enfrentar o nosso processo autodestrutivo? Isso não é a gente complicar todo esse equilíbrio que Deus nos fala? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em destruição é o fora. Quando, na verdade, a destruição está muito dentro. Dentro de nós. A gente entra no processo de autodestruição quando a gente começa a pensar abobrinha demais. Quando
Quando a gente começa a pensar um monte de coisas que sequer estão acontecendo, real, mas a gente está projetando que aquilo vai acontecer. Né? E se, eu vou me enchendo de e se. Será que isso vai acontecer? Será que aquilo vai acontecer? Será que não sei o quê? E eu passo a não me entregar nem para mim mesmo, nem para Deus. Porque eu estou tão insegura comigo mesma, eu estou tão insegura na minha fé, que eu não consigo entregar as coisas na mão do Pai. E aí vem o quê? Ansiedade. Muita ansiedade, gente. Muita. Eu sou uma pessoa ansiosa. Muita ansiedade. E quando eu penso nessa ansiedade, eu penso assim, está faltando alguma coisa, né? Está faltando eu confiar, entregar, agradecer, né? Agradecer. Então essa é a lei também do equilíbrio, quando a gente trabalha contra a destruição, tá? Aí eles falam assim, e se a regeneração é necessária à destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Bom, eles estão dizendo assim, se tem que ter lei de destruição, por que existe lei de conservação na natureza? Se a destruição que deveria se manter, por que tem conservação? Por que a própria natureza se conserva? Lembra daquela frase, gente? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, essa frase aí é porque eles estão dizendo que a destruição ela não pode acontecer assim, total. Existe tempo para tudo. Né? Então, não pode acontecer de uma hora para outra. Então, nada acontece antes do seu tempo. Bom, aqui eu trouxe para nós a título de curiosidade. Eu não sei se isso daqui vai... Deixa eu clicar aqui, gente, pelo mouse. Sabe aquela questão assim, todo mundo aqui já viu um mundo de vídeo no WhatsApp, tenho certeza absoluta. Sabe quando a gente recebe um vídeo e aí mostra assim, quase foi acidentado, quase foi atropelado. Vocês recebem isso? Já viram na notícia, televisão, jornal do meio-dia? Passa demais. Nossa Senhora, a pessoa estava no passeio, quase passou um caminhão por cima, mas foi no quase. Né? Então eu trouxe um aqui, vamos ver se não vai ter propaganda, só para a gente poder ver e relembrar essa história aí. Está dando para ver? O moço está lá paradinho, na picape. A moto passa, o caminhão de lixo. Conseguem ver o cara da moto? O moço da moto, o caminhão passa do lado do caminhão de lixo, quase que passa por cima dele. Na hora que a gente vê essa cena, a gente fala assim, morreu, morreu. O cara tem um arranhão. O que normalmente acontece quando a gente está atravessando a rua e quando você passa, o carro passa atrás da gente? Você fala assim, que sorte. Né? Que sorte. Não é? Muitas vezes a gente agradece. Muitas vezes a gente fala assim, graças a Deus, Senhor, obrigada pelo livramento. Né? Eu no trânsito falo isso com Deus o tempo todo. Principalmente quando os motoqueiros passam por mim. Senhor, obrigada pelo livramento. A gente tem que falar, a gente tem que agradecer. Por quê? Quando a gente fica pensando só assim, nossa, que sorte, nossa, eu sou sensacional, nossa, já é a terceira vez que eu quase morro hoje, não morri. Parece assim, né, que está zicado hoje. Vou levantar com o pé direito amanhã, levantei com o pé esquerdo, né? Isso acontece. Só que aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte, a gente realmente tem que agradecer, porque os espíritos colocam assim, olha, eles colocam assim, a ameaça de um perigo é um aviso para que aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador, né? A gente tem que agradecer a Deus, porque a dilação quer dizer aumentar o nosso tempo aqui.
Vocês já pensaram que às vezes pode ser que no seu planejamento reencarnatório, aquele seria o momento final? Aquele seria o momento final? Só que você fez tanta coisa diferente para mudar essa trajetória, que muda o seu processo reencarnatório. E Deus te dá o quê? Uma extensão de prazo, de validade. Aquele poderia ser o seu último momento. Será que a gente está preparado para o último momento? E quando isso acontece com a gente reflete. E se fosse agora? Se fosse agora, como é que eu ia fazer? O que eu faria de diferente? Mas não é só passar por aquela mensagem vaga. É pensar, amadurecer, modificar, transformar. Por isso que Deus nos convoca à transformação. Né? A gente tem prazo de validade. A única coisa que a gente sabe que a gente vai acontecer é isso, né? Então, viver bem, né? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Quase que eu pedi a ajuda dos universitários. Né? Ó, questão 733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade de destruição? Sempre a gente vai precisar destruir tudo. Às vezes a gente tem que destruir para plantar, para comer, parará, mas a gente tem que destruir o tempo todo. Deus nos deu o quê? Inteligência. E tem um monte de espírito aí reencarnando para nos dar um upgrade, para poder melhorar, para a gente poder avançar, para a gente poder fazer novas tecnologias. E aí surgem novas ideias, e grandes ideias, ideias muito bacanas. E aí, uma das ideias é o quê? Placa de aquecimento solar. É uma grande ideia. Não acha? Há controvérsias? Eu não sou muito a favor da energia eólica. Porque a energia eólica, ela vai girando, aquilo ali faz um barulhão, aquilo ali, os pássaros ficam atordoados e muitos morrem naquelas hélices. Mas a placa solar, uma hora você conta para nós por que você é contra. Mas eu sou a favor dessa energia, melhor do que uma energia atômica, né? Melhor do que uma usina. Pô, claro, queremos ouvir. Eu sempre achei energia solar fantástico, mas nós estamos com um problema seríssimo. O que vai fazer com essas placas? Um problema ambiental seríssimo de como que vai depois tratar as placas daqui 20 anos que elas não vão servir para nada. Lixo, e muito grave. Mas espero que eles consigam resolver. Temos aí um prazo aí de 10 a 20 anos. Vamos chamar outras pessoas para poder nos ajudar aí com essas tecnologias de reaproveitamento. Os japoneses já fazem isso. Eles separam todos os componentes eletrônicos para fazer reaproveitamento. E aí, se o planeta começar a girar nesse sentido de reaproveitar e não só minerar, e ainda ter que passar pela essa contaminação do solo, isso tudo, a gente tem que diminuir esse processo de mineração e começar a reaproveitar mais. Então, a gente também entra numa outra questão dos abusos que nos levam também, dos desejos. De que tipo de desejo? Aquele desejo que a gente quer mudar toda hora o aparelho telefônico, né? Os iPhones, os iPads, tudo. Tem gente que quer trocar todo ano, porque ele tem uma corzinha diferente, porque o negocinho lá é diferente. Isso tudo é mineração, né, gente? A gente tem que pensar nisso também. E aí, olha só, a gente pode fazer
uma transformação. A sociedade precisa transformar. Ela tem que buscar tecnologias, mas ela tem que buscar respostas para essas tecnologias também que ela está produzindo. Eu fui esses dias na feira do IPUC, lá da PUC, e grandes ideias de tecnologias preocupadas com a questão ambiental. Bem legal. E aí, né, o que os espíritos nos falam é: o abuso jamais constitui um direito. Jamais. E aí, quando eu falo de abuso, eu posso falar de estar falando de destruição do planeta, como eu posso falar de destruição de mim mesmo. Eu posso estar abusando? Posso estar abusando. Eu posso estar abusando quando eu como muito, eu posso estar abusando quando eu bebo muito, eu posso estar abusando quando eu não descanso, eu posso estar abusando quando eu penso um mundo de bobagem e encho a minha volta de padrões de baixa frequência que levam ao adoecimento. Isso tudo é abuso. A gente tem, quando a gente fala de abuso em relação a gente, nós nascemos nesse código genético já com a lei divina. Tudo que leva a abuso gera doença. Está no código divino. Vai comer muito à noite antes de dormir. Muito mesmo que eu estou falando. Vai beber demais. Entende? Está lá na lei. A lei está lá no DNA. E essa lei vale para tudo. Tudo. Então, o abuso nunca foi um direito nosso. Nunca. Inclusive em relação ao outro, né, gente? Às vezes a gente abusa do outro também, né? Não pode. E quais são os flagelos destruidores? Vou falar só mais um pouquinho para a gente não falar muito, né? Que horas nós começamos? 7:50? Flagelos destruidores. Esses daqui tem um monte de coisa que vocês conhecem. Olha só, gente. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por quê? Por quê? Você acha que a gente tem um Deus mau, vingativo? Está destruindo tudo, vai Covid para eles. Deus é mau? Deus é bom, né? Deus é justo? Deus é soberano? Onipotente, onisciente, onipresente. Se Deus é bom, então por que isso acontece? Maremoto, terremoto. Por quê? Às vezes a gente vê vítimas e a gente fala assim: meu Deus, por quê? Por que esse tanto de água caindo do céu de uma vez só? Vocês questionam Deus? Na pandemia a gente questionou muito. Por que a gente ficou trancado dentro de casa? E aí todo mundo achou que isso daí ia ser o quê? Uma semana. 2 semanas no máximo. Na terceira semana a gente está assim: já acabou a graça. Deus, já foi, né? Bora mudar esse negócio aí que a brincadeira já acabou, já não está legal. Foram meses, e a gente começa a ver aquele monte de gente morrendo, pessoas amigas, pessoas amadas. Por quê? Para que realizem em alguns anos o que teria exigido muitos séculos, é preciso ver o objetivo para apreciar o resultado. Qual era o objetivo de Deus? Quais foram as nossas ações na pandemia? A gente se sentiu trancado, a gente estava preso, a gente não podia sair. Algumas pessoas foram heróis nos hospitais, no supermercado, nos atendendo, expondo a própria vida. Foi ou não foi, gente? Né? E aí, quais foram as nossas ações? A gente preocupou mais com o outro? Nunca se foi tão solidário, né? 1 milhão de pessoas, 1 milhão de
Eu lembro que algumas pessoas colocavam uma toalha branca, um lençol branco, e aí as pessoas já sabiam que aquela casa estava precisando de ajuda. A pessoa não precisava pedir, porque ela podia ter vergonha de pedir. E as pessoas já deixavam mantimento, né? A questão da arrecadação, nós aqui formamos um grupo chamado Mãos Unidas, para que a gente pudesse receber pessoas que estivessem ajudando, precisando de ajuda, e fomos agregando pessoas dispostas a ajudar, e todo mundo que estava disposto a ajudar foi entrando no grupo, para que, se ficasse sabendo de alguém que encontrou lá no meio da rua, lá não sei mais o que, estava precisando de ajuda, já mandava para o Orlando, mandava para o Marcelo, a gente já tentava ajudar, pegava os dados. Foi ou não foi, gente? Isso a gente dentro de casa, e não foi só a gente, foi todos aqui. Preocupado com as nossas famílias, preocupado com os nossos parentes, preocupado com os nossos amigos, né? Então, assim, essa solidariedade nunca se viu em tão pouco tempo, mundialmente falando, porque não escapou nem rico e nem pobre, nem idoso e nem criança, não escapou ninguém, todo mundo precisou. Aí a gente se viu dentro de casa. O que eu vou fazer? Meu Deus, misericórdia. Aí a gente começa a autoajuda, meditar. Alguém começou a meditar na pandemia? Eu comecei a meditar. Quem mais começou a meditar na pandemia? Muito bom, gente. Meditar é muito bom. A gente começou a meditar, começou a buscar ajuda. Alguma coisa tinha que acontecer, autoconhecimento, né? A gente buscou o quê? O interior. Né? Tudo deu certo? Não. Teve um monte de casamento que não deu certo na pandemia, teve um monte de confusão. Mas as pessoas estavam o quê? Tendo a oportunidade de se conhecer. Com quem que eu estou casado? Com quem que eu estou casada? Às vezes trabalha tanto que nem tem ideia de com quem que está casado. Porque já chega todo mundo morto e cansado. Agora vai viver 24 horas por dia com uma pessoa. É ali que você vê se tem ou não tem amor. Não é não? Vai ficar com o filho 24 horas por dia, porque quando as crianças entravam de férias, as mães ficavam loucas querendo que esses meninos voltassem para a escola. Meu Deus, o que eu vou fazer com esses meninos nas férias? Agora imagina o que é você fazer com o menino dentro de casa. Conhecer filho dentro de casa. A gente teve a oportunidade de conhecer, de olhar olho no olho. E isso foi transformador para nós, né? E o home office, além das orações que foram belíssimas, o home office, que muitas empresas adotaram esse esquema e que acaba ajudando muita gente para não ter que sair, não ter que ficar nesse trânsito, nessa confusão, né? Nessa loucura. E a oração. Foi colocado no jornal que tinha raios de luz saindo da terra que ninguém conseguia explicar o que era aquilo. Imagina todo mundo em oração. Que energia maravilhosa que é essa, gente? Que a gente emanou desse planeta. E quantos amigos espirituais não estavam ali para nos ajudar? Muitos. Muitos. Nos flagelos sucumbem tanto os homens de bem como os perversos. Será isso justo? Será que todo mundo que morreu na pandemia era ruim? Aí você fala assim, não. Porque eu conheço pessoas ali que eram pessoas de bem. Então por que sucumbe? Por que acontece com pessoas boas? Talvez porque essas pessoas, elas escolheram algumas provas, que não necessariamente que seria o Covid, mas elas escolheram passar por algumas provas que ensinasse elas alguma coisa que fosse transformador para elas no processo evolutivo. Pode ter sido escolha pessoal. Porque não cai uma folha do céu se não for da vontade divina. Né? Então não é porque as pessoas eram más. É porque pode ter sido provas que elas escolheram passar. E não pensem naquela situação que muitas vezes as pessoas caem. Ah,
aconteceu, sabe por quê? Porque está pagando alguma coisa lá da outra vida. Não caiam nisso, gente. O Evangelho de Jesus não fala sobre isso. Não existe um Deus vingativo. Existe lei de ação e reação, causa e efeito. Mas não existe Deus vingativo. A gente é que escolhe as provas que a gente vai passar aqui. E aí, quando a gente está aqui, hoje, no dia de hoje, cada um com o seu pedido, a gente tem que pensar se aquilo que eu estou vivendo, muitas vezes, repetidamente, não é uma forma de repente, eu ter que olhar melhor para aquilo ali. Ou buscar soluções diferentes em relação àquilo ali. Porque quando a prova começa a repetir muito e sempre a mesma, é porque eu preciso fazer diferente. É o poder da transformação. Sabe aquelas coisas que o povo fala? Murro em ponta de faca. Então tem que parar de dar murro ali e modificar. Deus nos chama para transformação. Se não fosse convidado para transformação, a gente ia fazer tudo igual, o tempo inteiro. Precisava de ter esse monte de vida que a gente tem. Né? E aí eu vou encerrar, porque todo mundo já está cansado. Só para a gente fechar o nosso raciocínio. Estou vendo a carinha sua, vocês estão falando assim, Ana Flávia, pelo amor de Deus, eu quero falar com o guia. Vou encerrar aqui, olha. Os flagelos dão ao homem a oportunidade de exercitar inteligência, a paciência, vocês estão me ouvindo aqui, a paciência, a resignação e oferece o ensejo de manifestar abnegação e amor ao próximo. Os flagelos que a gente passa é em relação a isso. Tá? Vou encerrar aqui, a gente vai falar de guerra, de outras questões, em uma outra oportunidade. Tá bom? Fiquem com Deus, paz e luz na vida de todos vocês, que vocês alcancem o que vocês vieram buscar.